Olá! Se você tem acompanhado os vídeos do canal Odisseia, você tem percebido que eu tenho falado muito do tema propósito. É que eu acabo de escrever um livro que vai ser editado pela Buzz Editora, em breve, um livro sobre propósito. E eu quero hoje explorar um pouco mais daqueles 4 aspectos que eu desenvolvi a respeito do propósito. Se você não acompanhou esses setores do propósito aí, volte nos vídeos anteriores. Eles estão aí todos bem delineados, né? O vetor norte, vetor sul, vetor leste, vetor oeste. Você vai poder se inteirar e ficar a par de tudo aquilo que eu já falei a respeito do propósito. Mas hoje eu quero te contar um pouco da história e desenvolver um pouquinho das minhas ideias a respeito do propósito. Então vamos lá começar pela história. Uma coisa que sempre me incomodou muito, é que toda vez que alguém ia falar de propósito, a pessoa vinculava a ideia de propósito a ganhar dinheiro ou a montar uma empresa. Então é como se uma pessoa que não abriu uma empresa, ou uma pessoa que não ficou milionário, que não ficou rico, é como se ela não tivesse realizado o propósito da sua vida. Isso me incomodava profundamente, porque a minha mãe, por exemplo, que nunca pôde estudar, que aprendeu a ler e a escrever com uma pessoa com a qual ela trabalhava, não é? E que nunca foi capaz de fazer uma fortuna, um patrimônio, será que ela não cumpriu o propósito dela? Essa mulher lutadora, guerreira, a quem eu devo a minha vida, a quem eu devo essa oportunidade maravilhosa de estar vivo, de estar realizando o meu propósito de vida? Então isso me incomodou profundamente. Até porque isso refletia uma ideia muito materialista, muito consumista da existência. Só realiza o seu propósito, só encontrou o seu propósito quem se tornou um empresário, um empreendedor, acumulou riqueza e alcançou uma fama e sucesso na sua área de atuação. Essa, para mim, é uma visão pobre de propósito, uma visão distorcida de propósito. Eu queria algo mais. Eu queria uma visão mais profunda, mais espiritual, mais psicológica, mais individual do que vem a ser propósito. Do que é o propósito? Do que significa dizer que alguém encontrou seu propósito ou que alguém concretizou o propósito da sua existência. Então essa foi a ideia que me motivou a escrever, a pesquisar primeiro sobre esse tema e a escrever o livro Propósito. Na verdade, um incômodo, uma insatisfação com as abordagens que estão aí, repletas no YouTube, no mercado editorial, ou seja, o status quo da abordagem desse tema propósito. Esse incômodo me levou a querer algo mais. E no início dessa pesquisa, enquanto eu lia, assistia vídeos, buscava material a respeito de propósito, logo eu percebi que propósito não é uma frase que você possa escrever num papel pequeno, ou pregar na geladeira, colocar na tela do seu computador. Propósito é uma coisa muito sutil, muito complexa e, ao mesmo tempo, muito dinâmica. É uma coisa muito dinâmica para caber numa frase. Não dá para dizer do propósito numa frase. E a experiência me demonstrou que quando você realmente depara com o seu propósito, quando você está de frente a frente com o seu propósito, na maioria das vezes você fica mudo, você não consegue dizer. Porque aquilo toca tão profundamente o ser humano, aquilo toca tanto o seu coração, a sua alma,
as suas emoções, que ele não encontra palavras para descrever aquela experiência. Então, o propósito tem essa sutileza, essa complexidade e esse aspecto dinâmico. Dinâmico por quê? Porque à medida que nós vamos vivendo, vamos amadurecendo, o nosso propósito vai também se transformando, ele vai amadurecendo. Eu não estou dizendo que ele mude, não estou dizendo que ele se altere, eu estou dizendo que o propósito acompanha a nossa identidade, a nossa evolução espiritual, o nosso amadurecimento psíquico, nosso amadurecimento emocional, a nossa vivência. Quanto mais você vive, quanto mais você experimenta a vida, é natural que você fique mais sábio, que você aprenda com as lições, que você amadureça e que você alcance mais autocontrole, mais autodomínio. E é claro, tudo isso tem um impacto muito profundo, muito intenso no seu propósito ou na sua visão acerca do seu propósito. É por isso que ele não cabe numa frase. Então, se você é como eu, você está sentado aí agora e se sente muito incomodado porque não está conseguindo reduzir o seu propósito a uma frase para poder pregar na tela do computador, fica tranquilo. Fica bem tranquilo. Eu também não consigo, eu também não dou conta disso, e é essa uma das razões pelas quais eu escrevi o livro Propósito, exatamente para contestar esse tipo de prática e para dizer que isso não é possível. É claro que depois que você visualiza seu propósito, depois que o seu propósito fica claro, não só na sua mente, no seu coração, mas na sua vida prática, no seu cotidiano, quando tudo isso acontece, você pode até conseguir resumir isso numa frase, mas vai por mim. Só você vai conseguir entender essa frase. Você vai escrever uma frase, as outras pessoas vão ler e aquilo não vai ter o mesmo significado para elas. Aquilo não vai ter o mesmo alcance que tem para você. Porque você vai ter uma leitura muito mais densa dessa frase do que qualquer pessoa que estiver lendo, não é? Então você pode até escrever essa frase, mas ela é mais um lembrete. Ela é mais uma seta que aponta para algum lugar, que aponta para um conjunto de reflexões, para um conjunto de experiências, para um conjunto de emoções e de sentimentos e um conjunto de ideias que circulam em torno do seu propósito. Então, fique tranquilo. Pensando nisso, então, eu iniciei a escrever o livro, né, sobre propósito. Então, fui percebendo essas coisas da frase, fui percebendo essa superficialidade, tal. Mas algo começou a me instigar, né? Será que teria alguma forma de facilitar? Será que teriam assim, algum padrão, alguns elementos básicos que nos ajudassem a encontrar o propósito? Eu não estou dizendo elementos que esgotem o propósito. Eu não tive a menor pretensão de escrever isso no meu livro. Então, se você vai adquirir meu livro, se você for ler o meu livro, achando que eu ali esgotei todo o assunto do propósito, ou que tudo que está ali resolve a questão do propósito, você vai se decepcionar. Na verdade, não foi essa a minha intenção, esgotar o tema. Minha intenção foi encontrar alguns elementos básicos, alguns elementos estruturais. Por exemplo, essa cadeira. Ela é cheia de detalhes. Você pega uma cadeira, todas elas são diferentes, né? Existem milhões de tipos de cadeiras, mas uma coisa é certa. Na maioria esmagadora dos casos, elas têm 4 pés. Por quê? Porque isso confere um equilíbrio, isso dá uma base, né? E foi isso que guiou o meu pensamento. Eu fiquei imaginando assim, quais seriam esses 4 pés da cadeira, onde se equilibraria
a ideia de propósito, o nosso propósito individual. Aquele propósito que diz respeito à minha identidade, à minha constituição psíquica, o meu grau de evolução. Então pensei nesses 4 pés e foi isso que eu expliquei nos vídeos de propósito que estão aí no canal. Volta lá, dá uma pausa aí, volta lá, assiste. Vetor norte, vetor sul, vetor leste, vetor oeste. Dá uma revisada nisso, depois você continua aqui, acompanhando esse vídeo. Volta lá, porque lá eu vou falar desses 4 pés, desses 4 alicerces para o propósito. Nesse vídeo aqui, eu quero aprofundar essa reflexão. Eu quero te falar de algumas ideias ligadas a cada um desses vetores, a cada um desses pés da cadeira. São atitudes que você deve ter quando estiver pensando sobre cada um desses pés da cadeira, cada um desses 4 pés, ou cada um desses 4 vetores do propósito. Essa então foi a história e agora eu vou começar pelo primeiro pé da cadeira. Vamos lá? O primeiro pezinho da cadeira, o primeiro vetor, que é o vetor norte, eu falei isso no vídeo, é o vetor que fala do aspecto humano do propósito. O elemento humano do propósito. De onde eu tirei essa reflexão? Olha, eu pensei assim, eu sei que você é um indivíduo único. Eu sei que mesmo sendo um gêmeo univitelino, você não é exatamente igual ao seu gêmeo. Pode até ser uma cópia genética, mas tem aí umas preferências, uns gostos, a personalidade não é idêntica. Tem diferenças. Então, cada um de nós é diferente, é único, é peculiar. Mas nós fazemos parte de uma espécie de seres vivos. Que espécie é essa? A espécie do Homo sapiens. Então, nós somos seres humanos. Então, há em todos nós, embora todas as diferenças, embora todas as peculiaridades, há em nós um elemento primordial, que é aquilo que nos une, aquilo que nos torna seres humanos, a nossa humanidade. Então, antes de você ser diferente, você é humano. Você é da espécie humana. Olha que fantástico isso. Mas eu também percebi, e eu percebi isso como? Lendo casos de crianças que muito cedo foram criadas com animais que não tiveram contato com outros seres humanos, e por mais incrível que isso pareça, não é tão raro assim, isso ocorre, esses casos são documentados, né? Crianças que foram parcialmente criadas por animais e que depois não conseguem se adaptar à vida ao lado de outros seres humanos. Por quê? Porque durante o processo de desenvolvimento psíquico, desenvolvimento biopsíquico, elas não receberam estímulos primordiais, estímulos que deveriam ter sido dados naquela fase específica do seu desenvolvimento psicológico. Isso faz com que elas tenham profundas dificuldades na socialização, especialmente na socialização, na relação com outros seres humanos. Isso faz com que elas tenham muita dificuldade na linguagem, na comunicação, enfim, na interação humana, que é um aspecto característico da espécie humana. O ser humano consegue refletir sobre si mesmo e, ao refletir sobre si mesmo, ele entra em contato com outros e ele permuta impressões, ele permuta ideias, ele permuta sentimentos, emoções, percepções, visões de mundo.
essa interação, ocorrida diversas milhões de vezes, formam a sociabilidade do ser humano, o nosso aspecto sociável, o nosso aspecto gregário. Então, refletindo nisso, eu acho que tem, assim, alguns aspectos, quando a gente vai tentar descobrir o nosso propósito, tem alguns aspectos que a gente tem que estar atento. E o primeiro desses aspectos é o nosso lado humano. Então, você não pode desconsiderar que você é um ser humano, que você teve um processo de formação, que você foi educado de uma determinada maneira para ser um ser humano específico. Isso diz da sua cultura, do seu país, da sua etnia. São aspectos bem gerais, não está envolvido na sua família, nas suas relações ali. Eu estou falando de aspectos bem gerais. Da etnia mesmo, da sua cultura, do seu grupo social, um aspecto bem mais amplo, que definem, ou pelo menos contornam, que plasmam a sua humanidade. E quando você vai descobrir, quando você vai encontrar o seu propósito, isso não pode ficar de fora. Você não pode ignorar isso. Você é um brasileiro refletindo sobre propósito, não é como um japonês refletindo sobre propósito. Não é como alguém da Coreia do Norte. Não é como alguém da Índia. Não é como alguém dos Estados Unidos da América. Porque os aspectos culturais implicados têm um forte impacto na sua constituição psíquica, na sua humanidade, naquilo que te torna um ser humano de um determinado grupo étnico. Percebe isso? Então, isso precisa ser levado em conta, porque senão a sua definição de propósito ela fica frágil, ela fica tosca. E tem algumas ideias que eu gostaria que você pensasse quando você fosse refletir sobre esse aspecto humano do propósito. Queria que você pensasse em humanismo, em solidariedade e em pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico significa não fique pensando em pedacinhos. Não pense em caixinhas isoladas. Nós precisamos ser capazes de pensar em conjunto. Então, não é apenas, vou dar um exemplo aqui, não é apenas o lixo que você produz no seu apartamento. É o lixo que é produzido no planeta Terra por mais de 8 bilhões de seres humanos. Não é apenas o canudinho que você usa para tomar o seu refrigerante, o seu suco. Não é? São bilhões de canudinhos que são produzidos e depois descartados na natureza. Entende isso? Pensamento sistêmico. Pensar em conjunto, pensar no todo. Então, isso te ajuda na profissão, isso te ajuda no relacionamento, isso te ajuda na sua experiência religiosa e isso te ajuda a refletir sobre o seu propósito. Pensamento sistêmico. Solidariedade. Por que solidariedade? Porque nós só nos tornamos seres humanos por causa de outros seres humanos. Se você for criado com um animal, você vai se comportar como um animal. Nós nos comportamos como seres humanos porque, quando crianças, nós ouvíamos seres humanos falarem, nós ouvíamos seres humanos agirem, nós observávamos o comportamento de seres humanos e nós imitamos. Imitamos esse comportamento. E isso constituiu a nossa própria humanidade. Ou fortaleceu a nossa humanidade. Porque nós trazemos aspectos inatos, mas isso fortalece, isso agrega, isso constrói. Porque o ser humano, por incrível que pareça, ele é capaz de regredir. Então tem seres humanos andando aí nas ruas que regrediram ao estágio animal. Eles têm comportamentos grotescos, porque psiquicamente regrediram.
Então isso ocorre também. Então eu preciso pensar sistêmico, eu preciso pensar na solidariedade. Não é? Enquanto humanidade, nós precisamos cuidar uns dos outros, nós precisamos pensar uns nos outros. E isso é importante na definição do propósito. E pode ser que o seu propósito de vida, pode ser que você que esteja me ouvindo aí, o seu propósito de vida esteja muito colorido, esteja muito carregado dessa vontade de agir na humanidade. Pode ser que o seu propósito seja muito colorido dessa necessidade de viver a solidariedade humana, o pensamento sistêmico e o humanismo. Humanismo enquanto compromisso com o ser humano, com a formação do ser humano, com o bem-estar do ser humano, com a garantia dos direitos humanos, etc, etc, etc. Não é? Então essas são ideias aí para que você pense sobre esse aspecto humano do propósito. É muito legal, porque tem pessoas que a vida delas, o foco da vida delas, é essa atuação humanitária. Eu penso aqui num Gandhi, num Martin Luther King, numa Madre Teresa de Calcutá, numa Irmã Dulce, num Francisco Cândido Xavier, em várias pessoas em que o foco da vida delas foi essa entrega à humanidade. E elas se sentiam plenas, realizadas, muito felizes por ter essa ênfase no propósito delas. Não se sinta culpado se essa for a sua ênfase. Vamos agora para o segundo aspecto aí do propósito. No segundo aspecto, que eu chamo de vetor sul, nós trabalhamos agora não a etnia, não os aspectos sociais, os globais, sua cultura, sua nação, seu povo, sua comunidade, sua etnia. Agora nós estamos voltando mais para a esfera individual. Nós vamos falar das relações que te formaram. Relações com os pais, ou com os cuidadores, aqueles que fizeram o papel de pai e mãe. Relações da família direta. Quando nós pensamos nessas relações que nos constituíram, a gente chega a uma conclusão de que ninguém vive totalmente isolado. Ninguém está numa ilha deserta sem o contato com nenhum outro ser humano. Se você tivesse nascido como um bebê e fosse levado sozinho para uma ilha deserta, você não teria sobrevivido, talvez, nem meia hora. Então, essas relações, além delas nos constituírem, elas são muito importantes na realização do nosso propósito. No final, o nosso propósito acaba envolvendo, acaba afetando um conjunto de pessoas. E um conjunto de pessoas estão implicadas na realização do nosso propósito. É isso que eu gostaria que você pensasse. Por isso eu trago algumas ideias. Claro que todas essas ideias aqui estão no meu livro, Propósito, estão lá bem trabalhadas, bem mais. Aqui eu só estou dando uma pincelada, né? Então, algumas ideias, por exemplo, a ideia de interdependência. Nós não podemos ser dependentes, totalmente dependentes, estou falando do aspecto emocional, psíquico, né? Nós temos que ter uma autonomia, mas nós também não podemos ser totalmente independentes, porque isso afeta profundamente as nossas relações. Então, nós precisamos aprender a construir interdependência. Interdependência é você depende do outro, você reconhece isso, você valoriza isso e você também é um pouco autônomo, sabe construir também a sua vida, o seu pensamento, a sua maneira de ver de uma forma equilibrada. Isso é interdependência. Outra ideia é a ideia de cooperação. Ninguém concretiza seu propósito sem cooperação. A cooperação é uma lei da vida. Nós só realizamos as coisas através da cooperação de outros seres humanos. E é aqui que ocorre uma coisa muito linda. Os propósitos se encaixam. O seu propósito se encaixa com o de outras pessoas e isso forma um conjunto que vai realizar uma obra, que às vezes vai criar uma instituição, que às vezes vai criar uma empresa, que vai concretizar algo no mundo material.
Não é apenas o seu propósito. Não é você sozinho com o seu propósito que vai fazer, entende isso? É preciso que outros propósitos se encaixem no seu, como num Lego, em que várias pecinhas se reúnem e formam um todo que é muito maior que a soma das partes. Por que é maior que a soma das partes? Porque além das partes, existem as relações entre as partes. E isso dá uma complexidade, formando essa beleza da cooperação. Então nós temos que ter em vista isso. Se você quer concretizar o seu propósito, você precisa identificar aquelas pessoas que vão somar. Identificar aquelas pessoas que vão contribuir para a realização do seu propósito. Ou pessoas que têm um propósito que convergem com o seu. Isso é cooperação. E outra ideia que eu quero que você pense é da empatia. Se eu quero que o outro compreenda o meu propósito, também preciso compreender o propósito do outro. Essa empatia, essa sensibilidade ao outro atrai a sensibilidade do outro. Isso é fundamental. E a ideia da reciprocidade? A ideia da reciprocidade ela é muito valiosa. Porque reciprocidade significa eu não posso ficar numa posição em que eu só recebo. Isso não é equilíbrio. Mas também eu não posso ficar numa posição em que eu só dou. Se eu estou numa posição em que eu só dou, só eu contribuo, só eu dou, só eu gero conteúdo, só eu ajudo, só eu faço, eu crio situações de parasitismo. Eu começo a ter relações parasitárias e não relações proveitosas, simbióticas, interdependentes. Por outro lado, se eu só recebo, eu sou um predador. Então é preciso que a gente desenvolva essa ideia de reciprocidade. Seja recíproco. Você recebeu, dê também, retribua, 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 nem que seja em gratidão. Não estou dizendo que você tem que retribuir a mesma coisa que você recebeu, não é isso. Ou que retribuição seja dinheiro apenas. Não. Não. Mas é preciso retribuir. Se nós recebemos, é preciso retribuir. Se eu tenho um rio que me traz água e que mata a minha sede, eu preciso cuidar desse rio. Eu preciso ter amor por ele. Eu preciso ter respeito por esse rio. Eu não posso só usufruir, só receber. Então, a reciprocidade é muito importante e ela está na base aí da relação do propósito, da realização do propósito. Ninguém concretiza seu propósito se não tiver relações interpessoais muito sólidas e muito profundas. E em algumas pessoas, a ênfase do propósito dele está exatamente nas inter-relações. Nós podemos pensar, vou pensar num caso extremo aqui, um diplomata, alguém do comércio exterior, uma mãe de família. Não é? O núcleo ali do propósito dela está nas relações interpessoais, que ela construiu, que ela alimenta, que ela sustenta. Essa rede de cooperação, de empatia, de interdependência, de reciprocidade, que essa pessoa foi capaz de construir. Vamos para o terceiro aspecto aí do propósito. O terceiro aspecto do propósito é aquele que diz respeito ao vetor oeste. Nós, assim, pensando, olha, vamos pensar leste ou oeste. Vamos pensar oeste porque está aqui do lado esquerdo, que é o vetor pessoal. Pessoal. Para você concretizar seu propósito, você terá que trabalhar os seus potenciais únicos. Você é um indivíduo único. Você tem uma identidade, você tem uma personalidade, você tem características que são subjetivas, elas são só suas. Por isso que não dá para ficar comparando com o outro, porque nós temos uma peculiaridade.
Nós temos algo que é só nosso, é só nosso. Né? Então eu quero trazer umas ideias aqui sobre isso. Né? Para realizar seu propósito, você tem que pensar em você. Não como um egoísta. Porque o egoísta só pensa nele. Eu não estou pedindo para você pensar somente em você. Eu estou dizendo que você precisa pensar em você. É como num avião. A norma de segurança é, se cair a máscara, coloque primeiro a máscara em você, depois no outro. Porque se você ficar colocando a máscara em todo mundo, você vai perder a respiração e vai morrer. E se você colocar a máscara em você, você pode ajudar o avião inteiro. Não é? Ou pelo menos, né, se a máscara não for tão comprida, as pessoas que estão ao seu redor. Você colocou em você, você pode ajudar. Não é? Então, essa atenção aos elementos pessoais são muito importantes, são muito relevantes. Né? E uma das coisas aqui, algumas ideias, né? Eu trabalho isso bem no livro, bem detalhado no livro, aqui eu estou só fazendo uma pincelada. Uma das coisas que eu trabalho muito é a questão da identidade. Né? Você é o quê? Como que você se compreende? Como que você se enxerga? Quais são os seus potenciais, na sua visão? Quais são as fraquezas, na sua visão? As suas fraquezas? Como que você se vê? Isso é importante, porque a maneira como você se enxerga vai definir todo o resto da sua vida. Tudo mais da sua vida depende dessa identidade, dessa maneira como você se enxerga. Como você se olha. É importante pensarmos nisso, não é? Quais são os recursos? Como é que você lida com os recursos? Você é uma pessoa esbanjadora, que não valoriza os recursos, que desperdiça recursos, que gasta demais, que gasta de maneira compulsiva? Ou você respeita o recurso? Você usa de maneira moderada, inteligente, eficaz, na medida certa? Porque tudo na natureza é economia. Nosso organismo, por exemplo. Nosso organismo faz tudo para gastar o mínimo de energia possível. Isso significa que ele faz o máximo com o mínimo. Ele usa o mínimo para extrair o máximo. E essa é uma regra muito importante. Não é? Saber lidar com os recursos. Muitas pessoas não conseguem concretizar seu propósito de vida porque elas são irresponsáveis em lidar com os recursos. Recursos materiais, recursos das relações, dos relacionamentos, todo tipo de recurso. Recursos, às vezes, imponderáveis, intangíveis. Elas não sabem lidar. E acabam perdendo o quê? Acabam perdendo amigos, acabam perdendo cooperadores, acabam perdendo pessoas que poderiam contribuir com elas. Por quê? Porque elas não sabem respeitar os recursos que Deus colocou nas suas vidas. O recurso que elas têm, o recurso que está disponível para elas. Né? Outra coisa é a mente. Você precisa aprimorar a sua mente todo dia, pelo menos 5 vezes por dia. Todos os dias precisa abrir sua mente, precisa arejar a mente, precisa aprender coisas novas, precisa ouvir, pensar diferente, valorizar o outro, o pensamento do outro. Isso é cuidar da mente. Né? Já se disse, é uma frase batida, mas ela é interessante, a mente é como um paraquedas, só funciona se estiver aberta. Precisa estar aberta. Né? A mente é fundamental, porque às vezes o maior obstáculo do seu propósito não é nada externo, é a sua mente. É a maneira como você pensa. E outra coisa, as nossas raízes. Raízes familiares, raízes emocionais, as raízes das nossas relações. Né? Uma árvore, por mais robusta que ela seja, por maior seja o seu tronco, os seus galhos, as suas folhas, os seus frutos, se ela não tiver raízes poderosas, ela tomba. Ou ela não se sustenta. Nós precisamos de raízes. Esse é um aspecto
fantástico. Às vezes a pessoa vai progredindo, ela vai melhorando na vida, mas ela esquece das suas raízes e então, no curso do tempo, ela seca. Esse é o terceiro aspecto e algumas ideias que eu queria trabalhar. É claro que tudo isso está tratado de uma maneira bem mais profunda no livro Propósito. E o quarto elemento do propósito, o quarto elemento é o aspecto social. Nós vivemos em sociedade. Você, para concretizar seu propósito, você precisa de outros indivíduos, você precisa estar em uma comunidade, em uma sociedade. E a matemática do propósito é assim: a sociedade tem uma necessidade, ou a sociedade tem um problema. O seu propósito é a resposta para esse problema. Eu não estou dizendo que é a única resposta, eu não estou dizendo que é a resposta suficiente, mas o seu propósito é sempre a resposta a uma necessidade ou a um problema da comunidade, da sociedade em que você vive, no tempo em que você vive. Então nós estamos vivendo aqui agora, século XX, século XXI. O século XX e o século XXI tem problemas específicos, tem necessidades específicas. Por exemplo, a sociedade de hoje precisa muito que se fale de depressão, de tristeza, que se fale bastante de autoconhecimento, que se fale de meditação. E cá estou eu, realizando o meu propósito, oferecendo isso no canal Odisseia, falando sobre meditação, falando sobre serenidade, falando sobre autoconhecimento, ou seja, contribuindo de alguma maneira para atender a essa necessidade da sociedade do meu tempo. Porque no século XVII, talvez essa não fosse uma necessidade. As pessoas daquela sociedade não tinham essa necessidade e naquela época eu não poderia realizar esse meu propósito hoje. Percebe? Então essa é um pouco da matemática aí do propósito, o aspecto social. A gente tem que estar atento a ele. Eu queria que você pensasse em 4 palavrinhas aí, 4 ideias. Depois você lê lá o livro Propósito, você vai se aprofundar, assim que o livro for lançado. Não é? A primeira ideia é a ideia de visão. Você precisa ter uma visão. Onde você quer chegar? O que você quer alcançar? Qual é o pódio? Qual é a chegada no propósito? E eu não estou falando de empresa, de abrir empresa, de empreender. Não, pode ser que o seu propósito seja, eu quero ser mãe de 4 filhos. Então qual que é o ponto de chegada? Ter 4 filhos criados, bem criados, felizes, para que você se sinta realizada. Está ótimo. Então sua visão é essa, mas tenha uma visão. Tendo a visão, aí você precisa de uma estratégia. Como é que você vai chegar lá? Você tem a visão do fim da estrada, mas como é que você vai começar a jornada e vai chegar até lá? Precisa de uma estratégia. A vida demanda muita estratégia. Estratégias às vezes sutis, delicadas, inteligentes, estratégias sensíveis, estratégias humanas, estratégias éticas, estratégias cheias de moral, de respeito ao outro, mas estratégias. Depois você precisa de uma marca, você precisa de uma identidade. Qual que é a sua marca? Qual legado você quer deixar? Que impressão você quer deixar nas pessoas que vivem com você? Que imagem você quer deixar gravada? Isso é importante. Porque às vezes nós traçamos propósitos muito egoístas, muito primários, muito primitivos e que deixam em todas as pessoas ao nosso redor uma marca de tristeza, uma marca de dor. É isso que você quer? É realmente isso que você quer? Então, ao pensarmos nesse aspecto da sociedade, nessa matemática aí, o que você está contribuindo, é importante também pensar, já que eu vou contribuir, então deixa eu fazer bem feito, deixa eu fazer com bom gosto, deixa eu fazer com dedicação, deixa eu fazer de uma maneira tão dedicada, com tamanha precisão, que as pessoas admirem, que as pessoas apreciem. Hoje, eu acho que esse é um grande problema da sociedade. A maioria das pessoas faz as coisas, mas faz assim, de qualquer jeito. Está faltando cuidado, está faltando entrega, está faltando atenção,
está faltando primor, dedicação, está faltando carinho, afeto, está faltando excelência, qualidade. E às vezes as pessoas confundem, ela acha que humildade é fazer mal feito. Humildade é desleixo, não é isso. Nós precisamos fazer bem feito, com respeito ao outro, com respeito a nós mesmos e com respeito ao nosso tempo. Tudo que você faz, você está gastando o tempo da sua vida. É a sua vida. Se você decidiu fazer um bolo, é um tempo da sua vida. Você não sabe quanto tempo de vida você tem. E você decidiu fazer um bolo. Então faça bem feito. Faça da melhor maneira possível para honrar o seu tempo, para honrar a sua vida. Essas são as ideias. Não deixe de assistir os outros vídeos sobre propósito. Se inscreva no canal. Se você quiser ser notificado dos vídeos, clica aí no sininho e acompanhe o nosso podcast Odisseia, nosso Instagram, nosso Facebook.